Bom voltar a ver caras sem ser através dos ecrãs. Creio que esta vai se tornar uma frase clichê a seguir a cada confinamento e esperamos que este seja o último. Tudo aquilo que eu vos vou contar, toda a história que eu vos vou contar, passou-se logo a seguir a um dos dias mais longos da história humana. Não porque este dia teve mais horas que os demais, mas o silêncio e a tristeza com que se viveram estas 24 horas fez com que as mesmas parecessem uma eternidade. Uns estavam com a cabeça baixa, olhavam para o chão, tentavam a todo custo segurar as lágrimas. As memórias dos últimos 3 anos preenchiam as suas mentes. As conversas com Jesus à volta da mesa, pessoas extasiadas de alegria após terem sido curadas de doenças que lhes retiravam toda a esperança e toda a alegria de viver. Milhares de pessoas famintas que foram alimentadas com poucos pães e com poucos peixes. Mesmo momentos difíceis, como discussões intermináveis com os líderes religiosos judeus, eram recordados com saudade. Não pelas discussões em si, mas porque fizeram parte dos melhores anos da minha vida. Outros que estavam ao meu lado choravam de uma forma descontrolada. Homens habituados a uma vida dura choravam agora como crianças porque não sabiam lidar com tamanha tristeza. E pior do que lidar com a tristeza do dia de hoje era saber que o dia da manhã não iria ser melhor. Depois da manhã, também não. E para a semana, tudo iria continuar na mesma. Alguns, na tentativa de calar estes pensamentos, pensavam em voltar para os seus antigos afazeres, para as suas antigas ocupações, para a pesca, uma vez que uma boa parte deles eram pescadores. Mas lá fora, os ânimos ainda estavam quentes, estavam bastante exaltados. Jesus tinha sido morto. Estes julgamentos eram muito frequentes aqui em Jerusalém. Com regularidade víamos criminosos a serem crucificados. Mas a morte de Jesus não tinha sido apenas mais uma crucificação. Os soldados romanos, os líderes religiosos judeus, sabiam disto. Havia muita tensão no ar. Os rumores acerca de Jesus e de que ele não era um mero mentiroso tinham que cessar. Os seus seguidores e todos os outros que pudessem transformar o nome de Jesus numa lenda, precisavam de ser perseguidos. Precisavam de ser calados à força. No entanto, toda uma multidão tinha visto os vários sinais. Uma estranha escuridão durou horas. A cortina no templo em Jerusalém rasgou-se de cima a baixo sem qualquer explicação aparente. Túmulos abriram-se, mortos ressuscitaram, entraram nas nossas cidades. Os soldados romanos que estavam presentes nesta execução, ao sentirem a terra a tremer, diziam uns para com os outros: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. No domingo, fomos ao túmulo onde Jesus estava sepultado. E apesar de todos os sinais que eu vos relatei há pouco, Jesus agora estava morto. Contra factos, não há argumentos. Todos nós vimos aquelas estacas a serem pregadas no seu corpo. Uma coroa de espinhos a ser cravada na sua cabeça. A dor angustiante na cara de Jesus cada vez que ele tentava respirar. Em cada movimento que ele fazia na tentativa de viver mais uns minutos, a pressão do seu corpo era colocada sobre as estacas que tinham perfurado as suas mãos, as suas pernas. A dor era indescritível. Palavras estranhas saíam da boca de Jesus. Todos aqueles que estavam presentes naquela ocasião tentavam decifrar o significado destas palavras. Jesus morreu. A sua cabeça inclinou-se para a frente e, a fim de terem a certeza, um dos soldados romanos espetou uma lança no peito do meu mestre. Água e sangue foram jorrados em cima daquele soldado. Um homem rico chamado José levou o corpo de Jesus e colocou-o num túmulo. E depois de toda a preparação que normalmente era feita naquelas ocasiões,
uma enorme pedra foi colocada na entrada do sepulcro. E assim o corpo de Jesus, juntamente com toda a nossa esperança, foi ali sepultada e não voltaria a ver a luz do dia. Já perto do túmulo, dizíamos umas para com as outras: que é que nos há de retirar a pedra que está a tapar a entrada do túmulo? A pedra era gigantesca. Quando chegámos lá, a pedra tinha sido removida. 1001 justificações passaram pela minha mente. Entramos dentro do túmulo, olhámos lá para dentro e vimos um jovem vestido de branco ali sentado. Que brincadeira viria a ser esta? Eu fiquei em estado de choque. O medo corria pelas minhas veias. O meu corpo tremia todo. Estava completamente paralisado. Eu não conseguia dizer uma única palavra. Este jovem diz: não se assustem. Como assim não se assustem? Porventura todos os dias que um corpo de um morto desaparece e no seu lugar está um jovem vestido de branco. Este jovem interrompe os meus pensamentos e questiona-nos: vem procurar Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele já não está aqui. Vejam o lugar onde ele foi colocado. Vou informar os outros do que acabou de acontecer. Informem também Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que mentiu e que disse que não conhecia Jesus. Saímos do túmulo a correr. Eu não consigo descrever o que eu estava a sentir naquele momento. O meu coração batia a toda a velocidade. Já não sabia o que pensar. A minha respiração estava ofegante. Parecia que tinha corrido quilómetros. As palavras daquele jovem preenchiam toda a minha mente. Jesus ressuscitou. Ele já não está aqui. Como é que isto poderia ser possível? Eu vi Jesus a ser morto. Ele estava naquele túmulo sem vida. Como é que os outros iriam reagir a estas notícias? Iríamos ser consideradas doidas por estar a relatar algo tão absurdo. E se estes rumores fossem ter aos ouvidos dos líderes religiosos? Os soldados romanos não iriam ficar contentes. Certamente iriam retaliar. Decidimos ficar caladas. Guardámos isto para nós. Mais tarde ouvi que o próprio Jesus, já ressurreto, tinha aparecido a Maria Madalena. O que é que nós fomos fazer ao guardar esta notícia só para nós? Maria Madalena foi recordada das palavras que Jesus tinha dito enquanto ainda estava vivo. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens e irá sofrer. Será pregado numa cruz e ao terceiro dia irá ressuscitar. Ela transmitiu esta notícia àqueles homens que seguiam Jesus de perto. Mas a tristeza tinha-se abatido sobre estes homens. O seu semblante estava pesado. Mas ela, com todo o entusiasmo, ela alegou: eu mesmo vi Jesus ressuscitado. Mas eles não acreditaram. Este mesmo Jesus ressuscitado apareceu a outros 2 homens. Estes 2 iam a caminho de Emaús, uma aldeia muito próxima aqui de Jerusalém. E conta-se que estes homens não reconheceram Jesus. Homens que tinham convivido com Jesus de perto, não se aperceberam que Jesus estava mesmo ali ao lado deles. Estes homens sabiam que nós tínhamos ido ao túmulo. Ouviram que Jesus tinha ressuscitado. Alguns outros foram ao túmulo e também não encontraram o corpo. Jesus, após caminhar vários quilómetros ao lado deles, finalmente relembra-lhes da promessa. Não era necessário sofrer tudo isto e por fim ressuscitar. Ele sentiu o coração a arder à medida que Jesus ia explicando as Escrituras e ia mostrando o quanto as Escrituras falam acerca dele mesmo, acerca do próprio Jesus. E faz-se luz quando Jesus reparte o pão. Os seus olhos começam a ver algo que sempre esteve ali ao lado deles. Estes homens foram levar a notícia aos outros seguidores de Jesus Cristo. Não havia como negar. Eles mesmo tinham visto. Maria Madalena tinha visto. Alguns deles foram ao túmulo e não encontraram o corpo. Mas mesmo assim, eles não acreditaram.
Estes dois homens reconheceram Jesus quando Jesus repartiu o pão. Agora, os discípulos estavam sentados à mesa. Faltava ali alguém. Olhavam uns para os outros. Cada refeição com Jesus tinha uma história. Lembram-se daquela refeição com Mateus e com toda uma série de pessoas indesejadas? Quando os líderes religiosos entraram e começaram a fazer perguntas. Lembram-se daquela vez que nós fomos convidados para um casamento e Jesus transformou água em vinho? Lembram-se da última ceia que nós passámos juntos com Jesus? A mesa trazia todas aquelas lembranças. Quem não queria falar sobre estas recordações? No entanto, o silêncio foi o meio escolhido para lidar com a dor e com a falta de esperança. Jesus aparece e pergunta-lhes: por que é que não acreditaram nas pessoas que vos relataram acerca da minha ressurreição? Por que é que foram tão teimosos em não acreditarem em algo que eu mesmo já vos tinha dito? As palavras ditas na cruz, está consumado, não seriam as últimas palavras que iriam ouvir da minha boca. Aquela pedra a rodar e a tapar a entrada do túmulo não iria ser a última recordação que iriam ter acerca de mim. A minha história não termina com a minha morte. Eu já vos tinha dito isto. Por que é que não acreditaram? Eu não vim para me tornar uma boa memória. Eu não vim para fazer parte do vosso álbum de recordações. Eu não vim apenas para ser lembrado por causa das minhas palavras, dos meus atos ou até dos milagres que eu fiz. Vão por todo o mundo e anunciem que Jesus veio à Terra. Que viveu entre vocês sem desobedecer a Deus uma única vez. Que fez milagres no vosso meio. Curou leprosos, deu vista aos cegos, colocou paralíticos a andar. Morreu na cruz por causa da minha e da vossa insubmissão. Por causa da vossa rebeldia. E ressuscitou ao fim do terceiro dia. Anunciem isto a todas as pessoas, por toda a parte. Os meus fantasmas impediram-me de comunicar a notícia da ressurreição a estes homens que seguiam Jesus de perto. O medo do que eles iam pensar, o receio de ser rotulada de uma pessoa maluca, o receio da reação da parte dos líderes religiosos judeus, ou até de uma possível retaliação por parte dos soldados romanos. E cada um vai lidar com os seus medos. No vosso tempo, provavelmente terão receio de falar publicamente sobre algo que todos consideram como um assunto privado. Poderão ter a sensação de estar a chatear pessoas com assuntos para os quais vocês acham que elas não estão interessadas. Haverá o medo de serem rotulados de fanáticos religiosos, ou talvez até de pessoas antiquadas e ultrapassadas por estarem a levantar assuntos que só os nossos avós é que acreditam. Mas uns não vão acreditar, isso é certo. Mas outros vão acreditar. Temos a promessa de que multidões oriundas de todas as proveniências vão estar um dia diante do trono de Deus a bendizê-lo. Não são poucos os que vão crer. Uma outra promessa relata que nós seremos testemunhas e que esta boa nova será anunciada nos lugares mais distantes da terra. Nós fazemos parte deste plano. Temos ainda uma outra promessa, que o Jesus ressuscitado estará conosco até ao final dos dias e que o seu Espírito revestiu-nos de poder para anunciar a outros esta boa nova. As promessas de Deus e a própria presença de Cristo entre nós renovaram a nossa esperança. Recordaram-nos da ressurreição de Cristo. E apesar das nossas fragilidades, das nossas incongruências, nós fomos incluídas num novo capítulo para a humanidade. E fomos anunciando esta boa nova a todos aqueles que nós encontrávamos. Pobres, ricos, velhos, novos, judeus, não judeus,
Começou em Jerusalém, onde milhares de pessoas se reuniam, onde escutávamos todos os dias o ensinamento destes discípulos, destes apóstolos. Víamos milagres a acontecer. E todos os dias Deus aumentava o número daqueles que recebiam a salvação. Os samaritanos, que viviam no norte de Israel, também ouviram e acreditaram. Dá para crer. Milagres foram feitos no seu meio. Esta boa nova foi anunciada, muitos foram batizados. Mas logo a seguir veio a perseguição. Homens e mulheres foram dispersos por toda a parte. Anunciavam esta boa nova a todas as pessoas. E multidões que não dá para contar o número passaram a acreditar. E foi assim que chegou até vocês. E vocês começaram a acreditar. Este capítulo da história humana ainda não terminou. A próxima página será virada em breve. Jesus voltará. Essa é mais uma promessa que nós temos. Até lá, nós temos mais uma boa notícia para anunciar. E muitos ainda irão ouvir e muitos ainda irão começar a crer. Nós estivemos no início deste movimento. Demos o pontapé de partida. Agora, vocês foram chamados para anunciar esta boa nova e fazem parte deste plano na sua reta final. Jesus ressuscitou. Não temam.